Atos 9:32, vamos ler até o versículo de número 43. Quem achou de célula? Já voltaram a célula aqui na promissão? Já voltou, gente? Está funcionando? Tá? Vocês estão em célula? Como é que é? Já voltou, Tula? Então, você se entregue numa célula, se não está participando de uma célula, viu, gente? Célula é muito importante para o crescimento da igreja, né? A gente não pode ficar separado. A Lagoinha é uma igreja que cresce dentro de uma visão celular. Se você compreende o poder desse ministério, o poder dessa visão de evangelização dentro do lar, você vai voltar para os primórdios da igreja, lá na igreja de Atos. Quando a igreja ia crescendo, ela nasceu aonde? Dentro de um templo? Não, ela nasceu e cresceu dentro de casas, dentro de lares. Então eu creio que o poder de Deus age tanto dentro de um lar, quanto dentro de um ambiente de um culto. Não deixe de participar de uma célula, pela glória do nosso Senhor. Atos 9:32, vamos lá. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arruma a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós, Pedro. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher, morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém. Quem esteve aqui domingo à noite? Faz assim para me ver. O Nilson veio pregando uma palavra que ele falou que pregou na terça-feira passada no culto fé, falando sobre o poder da cura dentro do crente, que a gente tem que exercitar e proferir a bênção da cura. Eu estava aqui domingo à noite e ele me fez o convite: prega lá. E na hora que ele falou comigo, ouvindo a palavra, já foi gerado algo em mim, algo que eu tinha recebido há muito tempo atrás. Eu falei: eu vou trazer essa palavra para os irmãos. Então vamos continuar com essa mesma mentalidade de exercer aquilo que Cristo nos ordenou exercer. Fala com o seu irmão assim: meu irmão, intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Autoridade te dá condição de conquistar. Existe uma máxima dentro do ambiente bíblico que você não consegue conquistar se você não tiver intimidade. Você não consegue ser o representante dos céus se você não tiver santidade. Não tem como a gente exercer no plano físico algo que nós não conquistamos no plano espiritual. Você lembra quando Jesus vai falar com Pedro? Tenho certeza que o Nilson falou isso aqui várias vezes. Pedro vai dizer assim, Jesus vai dizer: tudo aquilo que você desligar na terra terá sido o quê?
desligado no céu. E tudo aquilo que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. Existe, antes de uma ação terrena no nosso nível carnal, vamos dizer assim, no nosso nível físico, existe um comando espiritual vindo do céu. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados por uma palavra profética vinda do próprio Deus. Então, meus irmãos, se a gente não conquistar, não tiver uma patente espiritual definida no campo espiritual, jamais vamos conseguir conquistar ou romper no campo físico. Quem está comigo aqui? Amém, igreja? Isso é muito bom. Sabe por que isso é muito bom? Porque cria uma dependência totalmente de quem? De Deus. Quando Jesus vai dizer assim, lançai sobre mim o seu fardo, porque eu vou lançar o meu sobre você, porque o meu fardo é leve, é suave. Ele está dizendo que Ele vai fazer toda a obra. Nós só devemos estar o quê? Sensíveis àquilo que Ele vai nos dizer para poder executar. E para que isso aconteça, eu preciso de ter intimidade. Intimidade vai me levar o quê? A ter santidade. A santidade vai me levar a ter a autoridade, e a autoridade vai fazer a gente conquistar. Pedro vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. O que o embaixador é? É aquele cara que traz sobre um ambiente as leis que regem um outro país. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, quando ele está na embaixada dos Estados Unidos, na embaixada brasileira nos Estados Unidos, naquele ambiente dentro do país americano, já não rege as leis de quem? Dos Estados Unidos. Rege a lei de quem? Do Brasil. Dentro daquele quadradinho, talvez de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, já não é a lei dos Estados Unidos que rege lá, é a lei do Brasil. Isso é uma embaixada. E quando a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, quer dizer que aonde nós estivermos, já não rege a lei desse mundo, a lei do pecado, a lei que nos escraviza. Rege em nós as leis espirituais. Tudo aquilo que está ligado ao reino de Deus, ele está inerente à vida do crente. No reino de Deus tem morte? Não. No reino de Deus tem dor? No reino de Deus tem sofrimento? Cristo pegou isso e quebrou isso tudo na cruz. Agora, por que muitas vezes as coisas acontecem no nosso meio, a gente não consegue exercitar essa fé? Lembra que Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz. O Nilson disse, por que o povo seguia Jesus? Por causa dos sinais e das... Muitos se convertiam. Nós acabamos de ler, vamos entrar no texto agora. E a cidade se converteu, muitos se converteram, muitos se voltaram. Por quê? Porque acompanharam ali sinais e maravilhas. Era pelo querer do homem? Era pela vontade do homem? Não. Era simplesmente porque ele estava num ambiente onde as leis regidas não eram as leis carnais, as leis físicas, mas as leis espirituais. E isso está inerente à vida do cristão. Posso ouvir um glória a Deus? Pega comigo aqui, Vamos lá para o texto, Atos 9:32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Irmãos, muitas vezes a gente tem certos conhecimentos, igual o Nilson disse no domingo. Quero frisar isso sempre, como pastor da igreja de vocês. A gente para diante de uma situação e pergunta, como que eu vou agir? Como que eu devo reagir? Eu estou diante de um problema muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou dar a dica essa noite para vocês fazerem igualzinho os discípulos fizeram aqui. Olha só para vocês verem. Quantos anos que o cara estava acamado, gente? Paralítico? 8 anos. Eu posso falar sobre as dependências de um paralítico nos dias de hoje? Talvez um paralítico hoje possa ter gente para servir, tem médico, tem isso, tem aquilo tudo. Agora imagina isso nos tempos de Jesus. Uma sociedade fechada, uma sociedade que a riqueza está completamente deslocada,
Quem é pobre é extremamente pobre, quem é rico é extremamente rico. Quem trabalha, talvez trabalha só para comer. Hoje a gente trabalha para comprar um videogame, um celular, um carro, divertir. Trabalha para daqui a 3 meses. Mas imaginem isso nos tempos de Jesus. Agora imagine a vida desse paralítico. Talvez os seus familiares começaram a tentar ajudá-lo nos primeiros dias, mas 8 anos, toda aquela esperança se foi. Talvez aquele pessoal ali, daquela cidade, estava o quê, meus irmãos? Estavam satisfeitos com o diagnóstico médico. E esse aí não tem saída mais não. 8 anos, não era ontem que ele passou mal. Já havia um problema há 8 anos. Talvez isso gerou na igreja local, no povo, de todas aquelas pessoas, assim, não tem nada que a gente pode fazer. Existem problemas que para o homem parecem impossíveis, mas para Deus não. Não se esqueça disso. Para Deus não existe impossível. Cara, 8 anos com problema, a gente até se acomoda. Eu tenho um problema aqui assim, ó, é uma hérnia epigástrica. Ela está vindo com mais ou menos 1 ano e meio, né, Isabela? Eu já estou chamando ela de minha hérnia. A gente acostuma. Aí os amigos falam assim, cara, você não vai operar esse trem não? Eu falei, não. Passa, a gente acostuma com o problema. Aquele cara estava acostumado, as pessoas ao redor já assim, realmente não tem situação. Aí Pedro chega diante dele e o que Pedro declara? Em meu nome, você vai levantar dessa cama, porque eu andei com Jesus, eu conheci Jesus, eu vi o que... Foi isso que ele disse? Olha o versículo aqui, 34. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Por que Pedro disse isso, irmãos? Não foi só um jargão da boca para fora, não foi só algo que ele colocou de forma aleatória. A gente pode ver isso de forma clara naquilo que Paulo vai dizer. Hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que Pedro estava querendo dizer, Enéas, eu fui revestido de poder. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer, e vocês receberão o que dos céus? Quando vier o Espírito Santo? Poder. Para quê? Para quê? Vamos lá, Atos capítulo 1, corre lá comigo. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Achou aí, igreja? Ele joga ali, né? Amém. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder para quê? Para ser minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Corre João capítulo 14, corre lá comigo, meus amados. João 14, versículo 12. O Espírito nos dá esse poder para ser testemunha, para falar. Há uma ligação viva entre Cristo e o ser humano que o aceita, o ser humano que vive numa intimidade com o Senhor. Lembra que a intimidade gera santidade? Nós somos transformados e renovados pelo poder da palavra de Cristo, pela presença do próprio Deus. Há uma ligação que não se quebra. Jesus vai dizer, nada poderá tirar vocês o quê? Das minhas mãos. É a tribulação? Não. É o medo? Não. É o desespero? Não. É o é o diabo? Não. É os problemas? Não. Nada. Nada é o quê, irmãos? Nada é nada. Há uma ligação entre o cristão e Cristo, de forma que aonde ele está, tem que estar a presença de Deus.
lá no seu serviço, está no seu trabalho, lá na sua escola, lembra disso. Se você é um cristão genuíno, você tem que estar lá como um representante de Deus, como uma pessoa que carrega a presença de Deus. Aí, meus amados, as coisas vão se transformar. Olha só o que Jesus disse, versículo 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, e que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo em vocês. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Está vendo que pelo Espírito Santo, olha só para você ver, o Espírito da verdade estará em vocês, e eu estarei em vocês, e eu estarei com o Pai. Há uma ligação entre o crente, o Pai, o Filho e Deus única. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Nós não estamos separados de Deus, nós não estamos jogados de lado, como se Deus quisesse pegar a gente. Ele pode fazer o que quiser, mas Deus nos chama, através do sacrifício de Jesus e do selamento do Espírito Santo, a uma comunhão perpétua com Ele, uma comunhão perfeita, harmônica, sem falhas. Ele só pede o quê? Intimidade. Intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, autoridade te dá poder para conquistar. Conquistar para mim? Não. Conquistar para quem? Para o reino de Deus. Ide e pregai o Evangelho, ide e anunciai as Escrituras. Isso é a conquista do crente. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Corre comigo, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Olha que lindo. Quando os discípulos encontram com Enéas, acamado há 8 anos, parece que vem na cabeça de Pedro. Corre Marcos capítulo 2 aqui comigo aqui, vai lá. Marcos capítulo 2, olha que interessante. Parece que talvez ocorre na cabeça de Pedro. Gente, isso é conjectura minha, tá? Uai, Jesus curou um paralítico também. O Espírito Santo me lembrou disso aqui. Ô paralítico, em nome de Jesus, levanta. O Espírito Santo lembra daquilo que Jesus fez. Ele vos lembrará de tudo que tenho feito. Para que isso, irmãos? Para que o Espírito Santo vai nos lembrar das obras de Jesus? Porque nós não vamos inventar nada, nós só vamos o que? Replicar aquilo que Jesus fez, e pelo poder do Espírito Santo fazer obras maiores. Para a nossa glória? Não, para a glória de Cristo. Poucos dias depois, Marcos capítulo 2, olha que interessante. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra.
Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estavam deitado o paralítico. Vendo as fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. O que ele disse, gente? Fala comigo, toda a igreja. Filho, o que ele disse ali? Filho. Amém. Irmãos, olha só para vocês verem. O que um paralítico precisa para ter uma vida boa? Voltar a andar, a movimentar, concorda? Imagina que ele é um tetraplégico, quebrou do pescoço para baixo. A gente pega um tetraplégico, um tetraplégico e entra dentro do hospital. Lembra lá do Michael Schumacher, daquela menina que fazia... vocês lembram assim, quem é aquela menina? Né? Bem famosinha aí. No campo das Olimpíadas, que esquiou, bateu o pescoço, quebrou o pescoço. Quando ela entrou no hospital, o que era a primeira coisa que os médicos queriam fazer? Curar ela da sequela que trazia o quê? A tetraplegia e as coisas posteriores. Aqueles caras descem aquela maca e colocam o paralítico na frente de Jesus. O que eles esperavam, gente? Eles esperavam que aquele cara o quê? Andasse. Mas Jesus não fala: ei, filho, eu te vi lá de cima há muito tempo, vou tirar você dessa maca, vai, pega suas coisas. O que Jesus fala? Jesus fala isso? Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que isso é muito interessante para nós? Que para nós, irmão, isso nos dá um ensino bíblico de que a maior necessidade de Deus não é curar os nossos problemas terrenos. A maior necessidade de Deus, a maior prioridade de Deus é curar a alma do homem. É livrar o homem da condenação eterna, é livrar o homem do pecado. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente pensar como herdeiros de Cristo, como pessoas compromissadas com a palavra, não deve estar baseado nas coisas terrenas, mas baseado nas coisas espirituais. O livro de Marcos é um livro muito dinâmico. Ele começa a apresentar Jesus de forma muito rápida. E o interessante é que bem no começo do livro, Jesus já nos mostra para que ele veio. Para livrar a alma do homem da condenação eterna. E a gente tem que seguir nesse caminho, meus amados. A Bíblia fala que aquele homem que espera em Cristo somente para essa terra, ou seja, ele quer melhorar só a sua condição física em Deus, a Bíblia vai descrever esse cara como o mais miserável dos homens. Mas aquela pessoa que consegue enxergar em Cristo o Salvador, consegue enxergar nele a coluna da salvação, que consegue enxergar nele o resgatador, ele é o mais feliz dos homens, ele é o mais bem-aventurado. E sabe que uma das classificações que a gente vai ter em Cristo é que a gente é tipo como erva, como plantas. E o que uma planta, o que você pega um pé de manga ali, o que ele vai produzir? Vai produzir frutos, e os frutos vai gerar o quê? Mais em outro lugar, mais em outro lugar, mais em outro. Um mesmo pé de manga, ano após ano, produz tantas mangas, aquelas mangas vai para outro lugar. Chega um cara lá em Belo Horizonte, pega uma manguinha que veio cá de promissão, que delícia, taca no mato, nasce um pé de manga. Assim é a vida do crente. Ele está vivendo de forma simples, fazendo aquilo que é natural, mas ele vai falando tanto de Deus, que os frutos vão vindo e vão alcançando lugares que ele jamais se imaginaria. E aí Jesus disse, corre comigo aqui, ó. Versículo 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Desculpa, versículo de número 8, perdão.
Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Corre lá para Atos 9. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor, glorificaram a Deus. Gente, o que os discípulos fizeram aqui com esse cara chamado Enéas? Eles fizeram aquilo que Jesus fez com aquele paralítico. Quem que fez eles fazer isso? O Espírito Santo da verdade, aquele que o mundo não pode ver, mas aquele que o Pai nos deu. Ele lembrou de todas as coisas que Jesus havia feito. Fala comigo: intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, a autoridade te dá condição de conquistar. Posso ouvir um glória a Deus? Conquistar para quem, irmãos? É para nós? É para esse templo aqui? É para o reino de Deus. Aleluia. Pega comigo aqui, versículo 36. Vamos continuar. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Amém, vou parar aqui por enquanto. Irmãos, olha que interessante. Essa palavra Dorcas, Tabita, ela quer dizer gazela. Esse é o significado literal. Mas é tipo como, imagina a gente chama, tipo assim, criancinha, menininha. Imagina tipo um apelido. Quer dizer que essa menina era uma menina nova. E o interessante que ela era membro de uma comunidade cristã. E olha só para você ver, na sua juventude, cadê o jovem aqui de Deus? Na sua juventude, ela se dedicava, versículo 36, ela se dedicava a praticar as boas obras. Essa parte no texto aqui está focado em quem Tabita era. O interessante é que nos nossos dias, a gente vê na maioria dos cristãos, no mundo afora, não só Promissão, Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente vê um cristianismo que está fazendo assim, ó, que está voltando para nós. A gente vê um cristianismo que a gente busca Deus pelo que Deus pode fazer para nós. A gente busca Deus pelo que Deus pode fazer pela nossa família, pelo nosso negócio, pelas nossas coisas. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê que o cristianismo ele não é para cá, ele é para lá, ele é para fora. Cristo não morreu crucificado assim não, gente, ó. Ele morreu como? De braços abertos. É para fora. Esse movimento cristão que só olha para si, me entendam bem, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que vocês não possam chegar para Deus e pedir para Deus trabalhar nos seus problemas. Ele prometeu e vai te ajudar. Mas se o movimento está só assim, ó, só de um lado, tem algo errado. O movimento é para onde? Para fora, para fora. Não é só em Pedro
velho de caminhada. Não é só em Paulo, velho de caminhada, tanto no judaísmo quanto depois do encontro, e logo aqui depois do encontro com Ananias, com Deus, com Jesus, na conversão. Mas ele acontece também numa vida de uma pequena pessoa, de uma pessoa nova. Se dedicava nas boas obras. E muitas vezes, talvez falar de obras hoje seja difícil, né? Tiago vai dizer que a fé sem obras é o quê? É morta. A fé sem obras é morta. Olha aqui, ó. Pedro, versículo 39. Foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Olha que interessante, gente. Quando a pessoa é boa, à luz da Bíblia, ela vai ser alvo de orações de várias pessoas. E a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Você não está sozinho quando você é bom. Quando você é bom, você não está sozinho, você pode ter certeza disso. Olha aqui, ó. Todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estavam com elas. A Bíblia relatou só isso, mas talvez aquelas viúvas, lembra das viúvas, gente? Viúva no dia de hoje é um sacrifício, né? Mas no Brasil ainda ganha uma pensãozinha do marido, dependendo. Agora imagina isso nos tempos de Jesus. Se a viúva não tinha filho, ela vivia de duas formas, ou da prostituição ou da caridade. Em uma sociedade completamente machista, que não olhava para longe demais, só olhava para si. Ser viúva era tempo difícil, e encontrar pessoas que cuidavam das viúvas era mais difícil ainda. Por isso Jesus tem o cuidado especial quando ele vai falar das viúvas, ajudar as viúvas. Olha as viúvas aí, ajuda as viúvas, gente. Sobre um contexto talvez atual, o que Jesus está falando? Se aquelas eram as mais necessitadas, talvez a gente pode aplicar isso quando a gente vai ajudar os mais necessitados, gente. Eu não consigo entender, eu estava conversando isso com o Nilson ontem, como pode acontecer dentro de uma igreja, de uma comunidade cristã que carrega a marca de Cristo, uma divisão tão grande de desigualdade. Uns têm o que comer demais, os outros ali não têm nada para comer. Não pode acontecer isso, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Agora, sabe o que acontece muitas vezes? Vou dar só um parênteses aqui. O que tem demais não procura ajudar quem não tem. Mas muitas vezes o que não tem também não fala. As vossas necessidades têm que ser o quê, irmãos? Conhecidas pelos santos e por Deus. A gente é uma comunidade. Amém? Essas viúvas chegaram para Pedro, talvez clamando: Pedro, essa mulher ajudava nós demais, Pedro. Essa mulher, pelo amor de Deus, isso é uma presença de Deus. Ela não merecia isso. Versículo 40. Olha o que Pedro fez. Pedro mandou que todos saíssem dos quartos. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Dá pausa aí. Abra em Marcos 5,35. Corre lá comigo, gente. Marcos 5,35. Vocês lembrou de uma história aí? Vocês lembrou de uma história? Vocês conseguiram nas suas cabeças fazer uma conexão bíblica? Olha que interessante. Deixa eu ver se tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda. Marcos 5,35. Olha a história de novo aí, ó. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Jairo, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenham medo, tão somente creia.
Sabe quando as pessoas chegam e falam assim, não, esse aí não tem jeito mais não. Esse aí é caso perdido. Perde tempo com esse cara não. Esse cara está afiado nas drogas. Essa mulher está afiada na prostituição. Esse mendigo aí, nós tentamos ajudar ele, não sai da mesma. O que Jesus disse quando escutou isso? Não fazendo caso. Jesus não fez caso do que eles disseram. Sabe quando as pessoas vêm falando palavra negativa para você, desanimando sua fé, te tirando do propósito, do alvo, te tirando do foco, do objetivo? Sabe o que você faz? Não dá nem atenção, gente. Faz igual Jesus. Não dê o quê? O meu Deus é maior. Jesus é maior. Pega nos pés de Jesus, pega nas mãos de Jesus. É Jesus que nos chama, não é os homens. Nós não vivemos por vistas humanas, mas pelas vistas de Cristo. Nós não vivemos pelos padrões humanos, mas pela palavra de Deus. Cadê o glória a Deus, igreja? Não tenha medo, tão somente creia. Versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão somente Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, gente, ela dorme. Mas todos começaram a quê? A rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse... Você lembra o que Pedro falou? Tabita, levanta. Jesus fala aqui, Talita cumi. Sabe o que significa? Menina, eu lhe ordeno, levanta. Olha que sensacional isso, meus irmãos. Que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. Eu não esqueço disso. Nenhum ambiente profético, nenhum ambiente onde está estabelecida a glória de Deus, não pode ter espaço para incredulidade. Fala comigo. Num ambiente aonde está estabelecido a presença de Deus, não há espaço para a incredulidade. Jesus curou o paralítico na frente de todo mundo. Eles estavam lá assim, admirados com os ensinos do mestre. Alguns falaram assim, esse cara, como é que ele pode perdoar pecado? Mas aqui não. Aqui as pessoas estavam o quê? O que você está fazendo aqui? A menina já morreu. Quem que esse cara está pensando que é? Jesus simplesmente pega essas pessoas e faz o quê? Joga fora. Talvez, no contexto atual, a incredulidade não seja pessoas, a incredulidade seja a sua sabedoria, seja o seu pensamento sobre a ciência, seja o seu pensamento sobre a medicina, seja o seu pensamento sobre o financeiro. Eu não vou conseguir. Não, com Jesus não há limites. Para que o milagre aconteça, a incredulidade tem que ser colocada de lado de fora e a fé estar totalmente ligada no Mestre. Volta lá para o texto. Atos 9, versículo de número 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então chamou os santos da comunidade
e as viúvas, e apresentou-as viva. Esse fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Talvez aqueles pessoal chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tem uma menina muito boa lá em Jope, lá que ela morreu, cara, ela exercia com grande prazer a prática da piedade, mulher piedosa. Você pode nos ajudar com oração? Talvez você consiga, Pedro. Jesus, né? A gente ouviu falar tanto de Jesus. Talvez Pedro fez assim, ó. Como é que é, Nilson? Cadê Nilson? Talvez Pedro fez assim: é mesmo? Jesus fez isso lá atrás com a filha de Jairo. Vamos lá agora. E ele chegou e parece que com a mesma jogada de palavra, parece que com o mesmo critério. Vocês conseguiram perceber uma conexão bíblica? Pedro dá uma ordem. Foi Pedro, gente. Antes ele já nos mostrou. Enéas, Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meus irmãos. Fala comigo: intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. A autoridade te dá condição de conquistar. Amém. Corre lá em Mateus 6. Eu tenho certeza que esse é um texto muito pesquisado aqui, muito lido aqui. Eu acompanho vocês nas redes sociais. Graças a Deus tem saído aqui tantas palavras, tantos louvores abençoados, que tem conquistado o Brasil afora. E que vocês não possam parar nessa caminhada, viu, meus irmãos? Sai daqui coisa boa, que alimenta gente do mundo inteiro. É para a glória de Deus. Essa igreja é poderosa pelo poder do Espírito do Senhor. Eu quero deixar para vocês, meus irmãos, 3 princípios que estão inerentes à intimidade do homem com Deus. Primeiro, piedade. Fala comigo: piedade. Olha o que Jesus disse, ó. Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai que te vê em segredo, existe uma recompensa quando você é piedoso. Fala comigo: existe uma recompensa quando eu sou piedoso. E olha só, existe uma expectativa de Deus. Quando você, não é e se você, quando você, nessa mesma expectativa da piedade de Deus, de ajudar os necessitados, existe outro princípio bíblico que está aliado, não acima nem a menos, mas na mesma expectativa de Deus, que é a oração. E quando vocês orarem, versículo de número 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a tua porta, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orarem, olha a expectativa. E se, não é e se, e quando? Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. Eu continuei o texto, que eu amo isso aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a igreja diz: amém. Piedade, oração, e agora tem um terceiro princípio bíblico, que a gente aprende aqui em Mateus 6, que está aliado na mesma expectativa de Deus. Qual que é? O jejum. Versículo 18: quando jejuarem, não mostrem uma aparência como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave, eu não tenho cabelo não, né? Arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça que os outros que você está jejuando, mas apenas ao teu pai que te vê em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, engraçado que muitas vezes a gente dá atenção para um, diminui o outro, aumenta um, diminui o outro aqui, mas são três vertentes bíblicas, três princípios que vai fazer com que o homem conquiste o que, meus amados? A intimidade. E a intimidade, olha só, vai te levar para a santidade. A santidade vai te dar autoridade, e a autoridade vai te fazer conquistar. Amém? Não tem como fazer nada pela nossa vontade. Não tem como a gente conquistar nada pelo nosso esforço físico. Você quer trazer sua família para Cristo? Sem intimidade você não consegue não. Sem santidade você não consegue não. Não consegue, não consegue, não consegue. Sabe por quê? Porque o único capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. E ele só vai ser presente com força, com princípios celestiais, se eu me torno um verdadeiro embaixador. Aquele que é santo, aquele que tem autoridade, aquele que é íntimo. É a única forma. E eu quero finalizar com os irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenho certeza que é um texto muito conhecido por vocês. Se eu conheço o Nilson, ele gosta de falar muito isso aqui, ó. Ah, Leandro, o que mais eu consigo fazer? Olha que lindo isso aqui, coisa simples e sensacional. Para mim buscar esse ambiente, para mim chegar no ambiente da piedade, para mim chegar no ambiente da oração, para mim chegar no ambiente de jejum. Leandro, eu tento e não consigo. Eu tento orar e não consigo, Arthur. Eu tento jejuar e não consigo. Eu tento ajudar os outros, sei lá, na hora me dá uma trava, eu não consigo. O Espírito Santo vai nos lembrar do quê? Daquilo que Jesus fez. Jesus foi piedoso. Vários textos, Marcos capítulo 1, vai ter um leproso que chegou para Jesus, vai falar assim que Jesus, movido de compaixão. Sabe a compaixão de Jesus? Essa palavra é splanquizonomai, uma palavra que é atribuída só para Jesus. É o mesmo sentimento que eles tentam trazer na palavra de dor de uma mãe quando perde um filho. Eu tenho minha bebezinha, está na sala do Kids, e de vez em quando a gente sofre de crise de ansiedade, né? E fica imaginando cada coisa com os filhos da gente. E de vez em quando vem umas coisas na minha cabeça que me dá uma dor, e olha que ela está só ali na minha frente. É inconcebível. Jesus tem o exercício da piedade no mesmo nível. Ele não consegue olhar para o necessitado e ficar assim, normal. Ele nos faz esse convite. Como que eu chego nesse estado, Leandro? Como que eu passo até isso? Olha aqui, ó. Vamos ler do 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ah, Leandro, como que eu consigo entender qual que é a vontade do Senhor?
Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito Santo. Ô Leandro, então para me compreender, eu preciso encher do Espírito Santo? Agora, como é que eu encho do Espírito Santo? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que está falando? Para você ter os princípios bíblicos, para você poder ouvir o Espírito Santo, você tem que se encher dele. Quanto mais o nível, mais você consegue ouvir. Quanto mais você consegue ouvir, mais íntimo. Quanto mais íntimo, mais santo. Quanto mais santo, mais autoridade. Aí a Bíblia está nos falando, sabe como é que você enche? Ao invés de você ficar no TikTok, vai ver uma pregação. Ao invés de você escutar música que não seja de cunho religioso, música que não seja sacra, né? Que fala música secular. Ao invés de você escutar baião de sertanejo, coloca um louvor. Só assim, meus irmãos, você vai se encher, você vai se encher. É fácil romper? Não é, mas é o Espírito Santo que nos ajuda, é Ele que nos capacita, e é Ele que garante a nossa salvação, a nossa caminhada. Posso ouvir um glória a Deus? Então fique de pé, vamos orar. Eita glória! Cadê pastor Nilson? Foi nada, eu estou aqui ainda. Se eu estou aqui, ele não foi não. Se você está aí, ele não foi não. Eita glória. Fala comigo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Espírito Santo, que o Senhor possa nos fazer, meu Pai, testemunhos vivos, cartas vivas, carregando o teu poder, a tua graça, a tua glória, a tua majestade, Pai. Nos incomode, Espírito Santo, a ter uma intimidade cada vez mais profunda com o Senhor, cheio do teu Espírito, cheio da tua verdade, Pai. Espírito Santo, não nos deixe, meu Pai, ceder diante das tormentas do mundo, mas, meu Pai, anime a nossa fé, dá-nos, Deus, um espírito novo, de renovo, palavras novas, experiências novas com o Senhor, viver um vinho novo com o Senhor, experimentar coisas novas com o Senhor, levar-nos, Pai, a um campo de intimidade com o Senhor, da qual jamais vivemos, levar-nos, Pai, a um nível de exercer a piedade que o Senhor nos pediu, de forma que jamais exercitamos, Espírito Santo. Nos levar, meu Pai, a depender somente de Ti, totalmente de Ti. É para isso que te pedimos, Espírito Santo, capacita-nos para ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja, meu Pai, continue sendo um forte fundamento aqui nessa região. Que ela possa, meu Pai, ser o testemunho vivo que o Senhor existe, que o Senhor é vivo, que o Senhor opera milagres, que o Senhor não parou, mas que o Senhor continua atuante. Dê a eles, meu Pai, a capacitação espiritual. Guarda-os, meu Pai, cada um desses membros debaixo das tuas asas, livre das armadilhas de Satanás, em nome de Jesus. E Maranata, Deus, venha Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de terminar, irmãos, eu preciso fazer essa última oração.